Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. E nesta semana nós estamos estudando a lição de número 8 da classe dos adultos, da revista do segundo trimestre de 2025, com o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E o comentarista dessa revista é o nosso pastor Elianai Cabral. E o título da lição é Uma Lição de Humildade. Nós vamos aprender essa lição poderosa que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou para que possamos vivenciar em nossa geração a humildade entre o povo de Deus, entre todos os seres humanos. Este é o momento para você se inscrever em nosso canal se você é novo aqui em nossa classe preparatória. Então faça parte da nossa classe assinando a sua chamada. De que forma? Inscrevendo-se em nosso canal. Dê o like no gostei e também deixe o seu comentário. A palavra-chave da nossa lição é humildade. Então, o que significa humildade? A palavra humildade tem uma origem rica e interessante ligada à própria terra. Isso mesmo, sua etimologia remonta ao latim humilitas, atis, que significa qualidade de ser humilde ou modéstia. A humildade nos leva a uma compreensão que vai além da simples modéstia, abraçando a ideia de conexão com a realidade, receptividade ao aprendizado e conhecimento da nossa origem comum. Então humildade diz respeito à nossa origem, ao nosso caráter. O textuário da lição desta semana diz: Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13 e o verso de número 15. Aqui nós vemos Jesus Cristo mostrando aos seus discípulos um exemplo de humildade para que eles pudessem seguir. E é justamente esse exemplo para a nossa geração, é o exemplo que nós devemos seguir diariamente, cotidianamente, deve estar dentro do nosso interior. A verdade prática da lição diz: a submissão e o serviço são características de maturidade, olha só, e grandeza no percurso do crescimento espiritual de todo cristão. Então, a submissão e o serviço são características, elas devem ser características vistas em mim e em você, mostrando o crescimento e mostrando uma grandeza espiritual. Leitura bíblica em classe será feita no Evangelho de João, que é o evangelho que nós estamos estudando nesse trimestre. E o capítulo que nós vamos estudar nesta semana, que estamos estudando, é o capítulo 13, onde nós temos a passagem do lava-pés. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 10, anotando as palavras de complexidade, fazendo uma leitura em mais de uma tradução, para que você tenha um entendimento contextual desta passagem. Faremos agora a leitura da introdução da nossa lição, que diz assim: Nesta lição iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus, conhecido como lava-pés, onde ele ensina, através do seu exemplo, a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir ao próximo de forma humilde. Objetivos da lição. Primeiro objetivo: abordar o exemplo prático e histórico de humildade dado por Cristo. Segundo objetivo: correlacionar a humildade com o autoconhecimento. E o terceiro objetivo: promover contraste entre humildade e ostentação. Primeiro ponto da nossa lição: uma história real sobre a humildade. Então nós vamos fazer uma análise crítica a respeito do capítulo 13, especificamente os versos 1 a 10, onde nós temos um relato de Jesus Cristo ensinando através da sua vida e da sua atitude o que é humildade. O primeiro assunto diz o lava-pés. Nesta passagem do Evangelho segundo João, Jesus utilizou o exemplo de um servo da casa para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. Então nós vemos que Jesus usou o exemplo de um servo. Lembrando que nós estamos analisando a cultura daquela época, que não existia asfalto. Então todas as casas, os lugares, vilarejos e cidades não eram pavimentados, não havia pavimentação. Então aqueles que tinham poder aquisitivo contratavam um servo para que pudesse então ficar ali na porta da casa, recebendo os convidados
e para que os convidados entrassem dentro da casa, ele fazia então essa limpeza, essa higienização nos pés dos convidados. Olha só, contexto pascal e ato profético. Este momento, este relato do exemplo de Jesus do lava-pés, foi justamente um pouco antes do início da Páscoa. Nós vemos aqui, o ato de Jesus ganha repercussão prenunciando a libertação do pecado através do seu sacrifício. A última ceia, então, nós vemos que este relato do lava-pés diz respeito ao momento em que Jesus fez a última ceia com os seus discípulos. Transcende, então, a celebração judaica, tornando-se a instituição da Santa Ceia um memorial da redenção. A quebra de paradigmas. Jesus, o Mestre Senhor, assume então o papel de um servo. Olha só o exemplo que o nosso Deus nos dá. Ele assume o papel de um servo. Esta ação deliberada desafia as noções de poder e status dentro do reino de Deus. Então isso fez com que os servos do Senhor, os discípulos do Senhor, vissem de uma outra forma o que de verdade é o reino de Deus, onde a grandeza ela é medida não pelo seu status social ou poder aquisitivo, mas pelo seu serviço. Olha só, humildade, fundamento do reino. Então a humildade é o fundamento do reino de Deus. Não é quem sabe mais, não é quem tem mais, não é quem pode mais, mas é a humildade que é o fundamento do reino de Deus. Ao lavar os pés dos discípulos, uma tarefa considerada servil, né, inóspita, pequena, né, simplória, Jesus não apenas demonstra a humildade, mas a estabelece como uma virtude essencial. Então, a humildade, ela se torna uma virtude para os seus seguidores. É uma disposição ativa de servir e colocar as necessidades dos outros acima das próprias. Olha só, lição para a igreja vindoura. Então, este exemplo de Jesus é uma lição para nós desta geração. A humildade manifesta no serviço mútuo e na abnegação, torna-se então um motor para o crescimento do reino de Deus no mundo. Então, nós vemos um exemplo do lava-pés que Jesus mostra para esta geração, para a igreja de hoje, que a humildade é um motor para o crescimento do reino de Deus no mundo. Olha só, significado sacramental. A ação do lava-pés pode ser interpretada como um símbolo de purificação e do serviço. E é justamente isso que a igreja dos dias de hoje tem que agir, ela tem que agir desta forma, fazendo o serviço que lhe foi chamado e agindo de forma humilde. Segundo assunto, o desenvolvimento da história. No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes e atou-as à cintura. Então Jesus assumiu a responsabilidade. Ele não esperou que alguém tomasse essa atitude, mas ele, como um líder, como um verdadeiro mestre, ele não usou da sua autoridade, nem muito menos do seu poder ou do seu status, para designar a outra pessoa esta responsabilidade. Mas ele mesmo assumiu esse trabalho. Humilhação divina. O ato de Jesus de cingir-se e lavar os pés dos discípulos demonstra uma profunda humildade. O mestre, sendo o Deus encarnado, assume o papel de um servo. Quebra de expectativas culturais. Olha só, na cultura da época, como nós já mencionamos, lavar os pés era uma tarefa reservada aos servos mais humildes. Jesus ensina sobre a importância de servir uns aos outros, independente de posição ou status. Símbolo de purificação e serviço. O lava-pés transcende um mero ato de higiene. Teologicamente, simboliza a purificação do pecado e a necessidade contínua de sermos lavados pela graça de Deus. Então, o ato de lavar os pés não somente é um ato de humildade, de serviço, mas também de purificação. Nós estamos dando a oportunidade para as pessoas de serem salvas, de serem purificadas de seus pecados. Lição de liderança servidora. Então existe diferença entre ser um chefe e ser um líder. Um chefe é aquele que manda, é aquele que distribui responsabilidades, mas não assume a frente do trabalho. Agora o líder, o verdadeiro líder, é aquele que distribui as tarefas e as responsabilidades, mas ele está junto, ele vai à frente, ele assume a responsabilidade e dá o primeiro passo.
Então nós vemos aqui Jesus dando uma lição de liderança servidora, sendo um exemplo para a nossa geração hoje. Você quer ser um líder? Um líder de verdade que vai ter sucesso em sua liderança, seja no trabalho, seja na escola, seja na obra do Senhor Jesus? Você precisa aprender com o exemplo do lava-pés, com o exemplo de Jesus Cristo. A atitude de Jesus serve como modelo de liderança radicalmente diferente. Em vez de buscar poder e exaltação, o verdadeiro líder, à semelhança de Cristo, se dispõe a servir e cuidar das necessidades dos outros. Contexto da última ceia. O fato de não haver um servo disponível na casa onde a ceia seria realizada, ele toma a iniciativa, mais uma aptidão de um verdadeiro líder. Tomar a iniciativa, não somente delegar, mas estar junto com os seus companheiros, com os seus discípulos, com os seus liderados. É tomar a frente. Foi o que Jesus fez. Ele vendo que estava faltando algo para que a ceia pudesse ser iniciada, realizada, ele, no mesmo momento, ele tomou a iniciativa de organizar as coisas. Ele não ficou esperando que alguém viesse até, ó, Senhor Jesus, está faltando isso. Senhor Jesus, está faltando aquilo. Senhor Jesus, o que nós vamos fazer? Quem vai lavar os pés dos convidados? Jesus falou, não, Jesus viu. Então nós vemos que Jesus, além dele querer o bem, ele analisa todos os detalhes para ver se não tem nada faltando. Ele se preocupa para que todos tenham um bem-estar ali juntos. Não somente estar juntos, mas estar juntos e contentes por estar juntos. Então, este também é o papel do verdadeiro líder, demonstrando proatividade e amor prático pelos seus seguidores. Terceiro assunto, a mudança de paradigma. Olha só. O ensino de Jesus, através do lava-pés, é o caminho trilhado com humildade para o reino de Deus. Então, não basta você apenas aceitar a Jesus, não basta você ser batizado pelo Espírito Santo, não basta você ter a confirmação do batismo através de línguas estranhas, não basta você ser um estudioso da palavra de Deus, não basta você jejuar, você orar, não basta você se comportar com uma postura de discípulo do Senhor, mas se você não tem humildade, se você não faz o serviço do Senhor com humildade, você não está trilhando o caminho para entrar no reino de Deus. Novo ensino. Após a celebração da ceia, um evento tradicional e único, Jesus surpreende seus discípulos com um novo método de ensino, que é o serviço e a humildade. Grandeza espiritual. O ato de lavar os pés revela que a humildade constitui autêntica grandeza espiritual. Não é fácil, meu irmão. Não é fácil você ser humilde. Não é fácil você ser um líder de verdade que se preocupa com as pessoas, com os detalhes, que assume a responsabilidade. Não é fácil, mas isso mostra uma autêntica grandeza espiritual para aqueles que seguem o evangelho. Um gesto simples com um significado profundo. O gesto que Jesus fez, o exemplo de Jesus, de lavar os pés, traz uma experiência, um ensino profundo para as nossas vidas, para a nossa, para esta geração. Não somente para aquela, mas para esta geração. Olha só, Jesus utiliza uma prática comum para ilustrar a importância e a aplicação da humildade na vida dos seus seguidores. Prática de valores. O texto enfatiza que a efetividade do cristianismo e a concretização do propósito do reino depende da prática dos valores ensinados por Jesus, exemplo divino. O próprio Jesus, manso e humilde de coração, oferece um exemplo supremo desta virtude através do lava-pés. Segundo ponto da nossa lição. Humildade implica autoconhecimento. Então nós vemos que a humildade ela implica no autoconhecimento, ou seja, em nós nos conhecemos. Jesus, ele se conhecia, ele sabia quem ele era. Olha só, o primeiro assunto diz: conhecendo a própria natureza. Jesus conhecia a sua natureza, e é o que nós vamos ver agora. Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Jesus, ele sabia, ele tinha ciência disso, mas mesmo diante disso, ele não agiu de forma a mostrar para as pessoas e as pessoas estavam abaixo dele. Olha só, imersão deliberada de papéis. Mesmo ciente de sua posição de Senhor, Jesus voluntariamente assume a postura de servo. Esse ato não foi uma
abnegação ou abdicação de sua divindade. Não, ele não deixou de ser Deus. O problema das pessoas é justamente isso. Achar que fazer um serviço e agir com humildade, ela vai estar deixando de ser o líder, deixando de ser o pastor, deixando de ser o professor, deixando de ser o teólogo. Mas isso é totalmente errado. Mas uma demonstração prática e pedagógica da importância da humildade para seus discípulos. A dificuldade humana com a submissão. Então nós vemos que isso é uma dificuldade do ser humano. O texto reconhece a natureza humana corrompida pelo pecado. Lembra que eu disse? O nosso problema é, com relação à humildade e o serviço, a abnegação, o amor ao próximo, é justamente isso. A tendência natural é o quê? Buscar superioridade em vez de servir. Jesus, modelo e mandamento. Jesus é o nosso modelo e também é o nosso mandamento. A ação de Jesus, eu vos dei o exemplo, não é apenas uma ilustração, mas um mandamento implícito, é um mandamento implícito para a nossa geração, para que os seus seguidores cultivem a humildade em suas relações. Ele se torna o padrão na busca por uma vida cristã autêntica. O que eu falei é o trilhar o caminho aqui, não é depois que você entrou no céu, mas é aqui que deve ser trilhado esse caminho. Segundo assunto, o exemplo deixado por Jesus. Pense no Verbo divino, repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana. Foi o que Jesus Cristo fez. Ele abdicou da sua majestade para vivenciar a experiência humana. Olha só, considerando o Verbo divino e a teologia da encarnação, temos então o quê? A majestade que se humilha. Mas mesmo se humilhando, ele não se mostrou um Deus pequeno, um Deus menor, de forma alguma. O Verbo divino, pleno de glória e poder, voluntariamente renunciou à sua majestade celestial para experimentar plenamente a condição humana. A obediência, a motivação central de Jesus, enquanto Verbo encarnado, era a obediência à vontade do Pai, conforme expresso em João. Olha só, união entre o divino e a humanidade. Através da encarnação, o Verbo divino se fez carne, unindo-se intrinsecamente à nossa humanidade. A luz da encarnação agora significa o quê? Implicação para o serviço. À luz da encarnação, então nós temos que Jesus experienciou as atitudes e os trabalhos humanos através da implicação para o serviço. Ou seja, o exemplo do lava-pés, considerando a identidade de quem o praticou, que é Jesus, deveria tornar o serviço ao próximo e a submissão à liderança fraterna em atitudes mais acessíveis. Então, nós vemos que, a partir do exemplo de Jesus, mostrando ali com aquele serviço simplório do lava-pés, que o serviço ao próximo e a submissão a uma liderança fraterna devem ser atitudes que todos teriam que fazer. Todos teriam que assumir este papel. Se você quer fazer a obra do Senhor, você tem que seguir o exemplo de Jesus. Desvio da vontade própria. A encarnação de Jesus nos convida a desviar nossa própria vontade em favor da vontade divina. Seguindo o exemplo de quem? De Cristo. Agora nós temos o desafio da natureza pecaminosa ao apelo paulino. Nós vemos aqui Paulo apresentando também informações relacionadas ao desafio da nossa natureza pecaminosa em contraste com o exemplo de Jesus para a humildade e serviço, resistência resultante do nosso estado. A nossa natureza pecaminosa inerente dificulta a prática genuína do serviço e o cultivo da humildade. Então, nós temos uma luta interna com a nossa própria carne. Olha só, exortação à semelhança de Cristo. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele nos exorta a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento do quê? De humildade, serviço, abnegação. Que mesmo sendo Deus, não considerou sua igualdade como algo a ser usurpado. Jesus poderia sim, era Deus, 100% Deus, mas ele não usou isto. Em vez disso, ele fez o quê? Ele mostrou serviço e humildade, uma natureza que nós devemos seguir e ter. O exemplo de Cristo serve como modelo para alcançarmos a verdadeira grandeza através do serviço e da humildade. Terceiro assunto, o maior no reino de Deus. Havia entre os discípulos uma competição a respeito disso, de quem seria o maior no reino de Deus.
Mas isso é o quê? É a atitude da nossa natureza pecaminosa. O nosso Senhor percebia que existia momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado maior. Isso é preocupante. Tanto para aquela época foi preocupante, também é para nós hoje, para esta geração. É preocupante. Por quê? Onde existe competição, existe divisão. Onde existe esse desejo de querer ser o maior, existe divisão. E com a divisão, você acha que Deus opera na divisão? A preocupação humana. Qual é a preocupação humana? Os discípulos de Jesus demonstravam uma preocupação terrena, refletindo uma busca por reconhecimento e poder. Natureza humana, natureza pecaminosa, reconhecimento de poder. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas Jesus, através deste ensino, deste grande exemplo, ele mostra que isto não nos levará para o reino de Deus. Modelo de humildade divina. Jesus, apesar de sua natureza divina e igualdade com Deus, implícito, né, em Filipenses, não se apegou à sua prerrogativa, mas humilhou-se, oferecendo-se como modelo de serviço. Princípios invertidos. Tudo que, para nós, humanamente dizendo, é algo que seria o correto, que seria o que o mundo prega como correto, no reino de Deus é errado. Porque o reino de Deus, as prerrogativas para entrar no reino de Deus é invertida às prerrogativas impostas pelo mundo. No reino de Deus, a lógica do mundo é invertida. A verdadeira grandeza não reside no status, no poder, mas reside na onde? Em servir e não ser servido. Olha só, comunidade da fé. Após a partida de Jesus, esses princípios deveriam moldar as relações dentro da comunidade cristã, onde a busca por servir uns aos outros em humildade seria a marca da verdadeira liderança e membresia. João capítulo 13, verso 7 diz: Respondeu Jesus e disse: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Quando Pedro interroga Jesus, Jesus vai lavar os pés de Pedro. Pedro fala: Não, Senhor, de forma alguma o Senhor lavará os meus pés. Aí Jesus fala: Agora você não entende. Você não está compreendendo. Mas eu estou trazendo um grande ensinamento que vai servir para a sua vida e ministério lá na frente, Pedro. Então, aquieta, aceita, porque o que eu estou trazendo é algo profundo. Terceiro ponto da nossa lição. Se você está conosco até este momento do vídeo, eu quero pedir mais uma vez a você, inscreva-se em nosso canal. Faça parte da nossa classe preparatória da Escola Bíblica Dominical. Toda semana nós postamos vídeos com uma aula preparatória para que você aprenda, tenha conhecimento, para que você tire suas dúvidas, para que você tenha mais subsídio para você poder participar da aula e também ter a possibilidade de ministrar uma aula com excelência. Nós postamos vídeos diários toda semana relacionados, né, assuntos relacionados com a lição, para que você toda semana, durante toda a semana, tenha essa interação com a lição. Isso é muito importante. E depois nós lançamos então, sempre ou na sexta ou no sábado, nós lançamos a aula preparatória. Então faça parte da nossa classe, entre em nossa corrente de oração, pois todos os dias nós oramos pelos nossos inscritos e nós já somos mais de 3.000 inscritos aqui no YouTube. Nos ajude a crescer ainda mais para que possamos propagar o Evangelho de Jesus Cristo, para que possamos propagar este serviço de humildade para muitas e muitas pessoas. Então faça parte da nossa classe, inscreva-se em nosso canal. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que nós iremos te responder, te auxiliar, ok? Terceiro ponto, então, desta lição, a lição número 8, uma lição de humildade. E nesse terceiro ponto diz, humildade versus ostentação. Então nós vamos analisar à luz do capítulo 13 da passagem, né, intitulada Lava-Pés, que é justamente o exemplo que Jesus nos deixou, onde nós vamos ver o contraste entre a humildade e a ostentação. E o primeiro assunto diz uma competição silenciosa. No ponto anterior, nós já comentamos algo a respeito que havia entre os discípulos uma competição silenciosa em quem seria o maior no reino de Deus. Olha o pensamento humano. Jesus estava ciente de que entre os discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança. Mas nós aprendemos que a verdadeira liderança ela está preocupada em servir e não ser servido. Proeminência futura. A ambição dos discípulos se manifestava em suas especulações sobre a hierarquia dentro
do futuro reino de Jesus. Eles ansiavam por posições de destaque ao lado do mestre. Isto é algo triste de se ver. Se você deseja um cargo de liderança, primeiramente você tem que aprender com o lava-pés, aprender com Jesus. Precisamos ser humildes e servos. Agora, entre os discípulos, estava acontecendo ao contrário. Eles queriam um cargo, uma hierarquia. Não, eu vou ser o maior. Não, eu vou ser o maior. Vou sentar ao lado do Senhor. Não, eu vou sentar junto do Senhor. Reprovação e competitividade. Jesus demonstra claramente que essa mentalidade de rivalidade e busca por superioridade não deve caracterizar seus seguidores. Meu irmão, se você quer ser um líder, não deseje isto. Seja apenas servo. E o Senhor agirá através de você. O espírito do mundo, focado em poder e status, é antitético aos valores do reino de Deus. Se você tem isso no seu coração, você está agindo contra os valores do reino de Deus. Olha só, liderança servidora. Se você quer ser um líder, você tem que ser um líder servidor, servo. A implicação teológica é que a verdadeira liderança, no contexto do seguimento a Jesus, se fundamenta no serviço e na humildade, e não na busca de exaltação pessoal. É uma luta, eu sei que é difícil. Você lutar contra a sua carne. Mas Jesus ele fala: não, para você trilhar o caminho do reino de Deus, para você entrar no reino de Deus, para você ser salvo, você não pode buscar a sua exaltação pessoal. Porque Jesus, ele não buscou a sua exaltação pessoal, mas ele humilhou-se vivendo a experiência humana para mostrar para nós: olha, é desta forma. Se não trilharmos o caminho da humildade, não entraremos no reino de Deus. Segundo assunto, o caminho da humildade de Jesus. Através do episódio do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Professor André, mas os discípulos, eles aprenderam com o exemplo de Jesus? Aprenderam. Aprenderam, muitos aprenderam da pior forma, sofrendo perseguição, mas compreenderam o exemplo que Jesus estava dando. Pedro, João, todos os discípulos, Paulo, Lucas, todos eles aprenderam. Todos eles foram servos do Senhor. Todos eles foram grandes líderes, porque aprenderam com Jesus. E você está tendo essa oportunidade hoje de aprender com a palavra do Senhor Jesus. Para ser um líder, para ser um discípulo do Senhor, você precisa buscar trilhar o caminho da humildade e do serviço. O caminho do discípulo. Através do lava-pés, Jesus demonstra que a essência do discipulado reside no serviço humilde ao próximo, em contraste com valores mundanos de sucesso material e ambição. Dinâmica mundana. A Igreja de Cristo, fundamentada no exemplo do lava-pés, se opõe à ostentação e à presunção, características do sistema do mundo. Ah, professor André, mas tem muitas igrejas que são estonteosas, mas elas exercem o serviço social. Ok, o governo do estado, o governo do município, o governo federal também exerce serviço social. Agora, estão exercendo o serviço que Jesus está nos dando exemplo? Que Jesus deixou o exemplo? Essa é a questão. Muitos fazem para aparecer. Muitos fazem para ostentar. Usando a miséria, usando a pobreza para isso. Então, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus justamente por isso. Porque estão agindo através da dinâmica mundana, não através da dinâmica do reino de Deus. Marca da igreja. O serviço amoroso e humilde deve ser o quê? O traço distintivo da verdadeira igreja de Cristo. Se a igreja não for uma igreja servidora e humilde, humilde que eu quero dizer, entenda bem, nós não estamos falando de miséria e pobreza, estamos falando de caráter. Caráter. Se a igreja não for uma igreja humilde e serva, não é a verdadeira igreja de Cristo. Valores mundanos. A prática do serviço, olha aí, ó. A prática do serviço exemplificada por Jesus implica na ausência do quê? De disputas por poder, fama e o abandono da ambição dentro da comunidade cristã. Terceiro assunto, um convite à humildade. Através do exemplo de Jesus, do episódio do lava-pés, Jesus ele faz um convite para mim e para você, para sermos humildes.
humildes de caráter, humildes de coração. Olha só, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. Convite de Cristo. A vida e os ensinamentos de Jesus, em Mateus, capítulo 11, nos convida a aprender com ele sobre a essência da mansidão e da humildade. Olha só, Mateus capítulo 11, verso 29 diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, Jesus ensinando e deixando o exemplo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você quer ter descanso para a sua alma? Seja humilde. Você quer ser um líder verdadeiro? Seja humilde. Você quer trilhar o caminho para a entrada no reino de Deus? Seja humilde. Coração humilde. Jesus nos chama a desenvolver um coração que se afasta das ciladas da ambição, da ostentação e do egoísmo, buscando uma postura interior de modéstia e simplicidade. Jesus, ele não buscou isso. Ele mostrou para nós, olha, você quer entrar no reino de Deus? É o contrário. Você tem que servir, não ser servido. Você quer ser salvo, quer viver a vida eterna? Você tem que trilhar isso aqui. E como você vai trilhar? Trilhar através do caminho da humildade e do serviço. Se você trilhar o caminho da competição, da exaltação pessoal, do poder, da fama, do status social, você vai entrar pela porta larga. Porque a estreita é dos humildes, a larga é dos ostentadores. Então, o Senhor Jesus nos mostra claramente isso. Qual porta você vai entrar? A humildade, ostentação. Convocação de Cristo. Somos convocados a internalizar e praticar os mesmos sentimentos que moldaram a vida e o ministério terreno de Jesus, conforme descrito em Filipenses. Olha só, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8 diz: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Internalizar isso daí, mesmo interior, sentimento interior, que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia! Precisamos aprender esta lição. Esta lição é importantíssima para mim e para você. Precisamos ser humildes e servos. Sem essas prerrogativas, não trilharemos o caminho para a entrada no reino de Deus. Partimos agora para a nossa conclusão. Nesta lição, abordamos a relevância da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, à busca desenfreada pela fama e a outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Desta forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Reveja todos os pontos que nós comentamos. Primeiro ponto, uma história real sobre a humildade. Segundo ponto, humildade implica autoconhecimento. E terceiro ponto, humildade versus ostentação. Eu espero você na próxima aula. Inscreva-se em nosso canal e lembre-se: quem não senta para aprender não está preparado para ensinar.